Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal 5 volts. Hoje eu trouxe aqui, né, na verdade, com o objetivo de mostrar uma ferramenta, um circuito, né, simples aí, é um divisor de tensão com 3 resistores e uma fonte. Só para servir aí de desculpa para mostrar uma ferramenta. Essa ferramenta é o software LT Spice. O software LT Spice é uma ferramenta aí já bem conhecida, né? Só que eu acredito que muita gente ainda não explorou, né, esse software. A grande vantagem é que ele é gratuito e ele trabalha com uma vertente muito interessante, disponibilizando as formas de onda através de gráficos, né? Então a gente tem uma tela, um scope, estilo do osciloscópio, onde a gente visualiza as formas de onda de vários pontos de tensão e de corrente. Então isso é muito interessante. Então, além de ser um software gratuito, ele é um software poderoso, ele é um software de alto desempenho. A gente consegue simular aí coisas relativamente complexas, analógicas. Então, a gente tem aí uma gama muito grande de componentes, uma biblioteca bem recheada de componentes, onde a gente pode montar circuitos analógicos e simulá-los visualizando grandezas elétricas do circuito, tensão e corrente. Aqui hoje eu estou trazendo um exemplo simples, mas na sequência eu vou montar coisas usando circuitos analógicos aí mais elaborados, como por exemplo usando amplificadores operacionais, né? Então o LT Spice é um software da Analog Device. Vou estar deixando o link aqui, né, na descrição do vídeo. Basta você entrar lá nesse link, no site da Analog Device, e fazer download e instalar o software. Ele é bem leve, bem simples de utilizar. Para quem já está acostumado com outras ferramentas como Multisim, o Proteus, vai perceber que é diferente, mas é uma questão de adaptação. É uma ferramenta bem interessante aí para ser mais uma, né, no hall aí de dispositivos e ferramentas que a gente pode utilizar para simular, para montar, para trabalhar com elétrica, eletrônicas, tanto digital quanto analógica, né, aí nessa parte envolvendo circuitos. Vamos lá então? Bom, então eu estou com o software aberto aqui, né? O LT Spice 17, né? Se eu vier aqui no Help, About LT Spice 17, a gente tem aqui, né? É o 17.0.36. É uma atualização, né? De dezembro, 13 de dezembro de 2022. Então, se você instalou ele aí na sua máquina, né, no seu computador, basicamente a gente precisa que vir em New Schematic, né, e aí já abre uma área de montagem do esquemático, essa área cinza. As ferramentas estão disponíveis aqui, ó, bem simples. A gente tem essa ferramenta para criar um novo esquemático, para abrir um projeto, salvar. Esse painel de controle que você clica aqui, você vai abrir uma série de configurações da área de trabalho, de configurações de salvamento, tempos aqui, né, de simulação, coisas relacionadas ao rascunho aqui de montagem, dos gráficos, enfim, né, tem bastante coisa aqui que você pode ir alterando, né, e de acordo com a necessidade. Nós temos aqui as ferramentas de zoom, zoom in, zoom out, ferramentas de agrupamento de janela. Essa tesourinha é para excluir aqui, né, um componente. Aqui para copiar um componente, buscar um componente. Esse lápis aqui é para fazer conexão, né, o fio. Aqui a gente tem um ground, o terra. A gente precisa usar um ground para montar o circuito.
Esse aqui, Label Net, é um conector, né? A gente pode conectar vários pontos e dar o mesmo nome para vários pontos, para deixar o arranjo mais simples. Resistor, capacitor, indutor, diodo. Aqui é onde estão os componentes, né? Se a gente clicar aqui, aqui é a biblioteca, onde a gente vai fazer a busca pelos componentes. Essa ferramenta aqui é para mover os componentes, para arrastar o componente, desfazer e refazer. E aqui, ó, a gente tem o rodar, o rotate, num sentido e no outro sentido. Bom, então eu vou vir aqui, ó, em componente, vou clicar aqui. Aí aqui a gente tem alguns componentes padrão, né, usuais, mas você pode digitar aqui na busca o que você quer utilizar, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou digitar voltage, né? Ao começar a digitar, ele já faz um filtro, né, ó, voltage. Então eu tenho uma fonte, vou dar 2 cliques, vou jogar ela aqui na área de trabalho. E aí eu posso ir colocando quantas eu quiser, né? Eu vou dar um ESC aqui no teclado para tirar essa inserção de componente. Vou voltar aqui na busca e vou pegar o resistor agora, ó. Res. A gente tem aqui Res 1, Res 2. Eu vou usar esse Res genérico aqui, né? Esse primeiro aqui. Então, ele vai selecionar e ele vai estar aqui nessa direção. Na vertical e não no horizontal. Eu quero colocar no horizontal, então eu venho aqui, ó, e dou um rotate nele. Dou um rotate, jogo um aqui, o outro aqui e o outro aqui. Dou um ESC. Bom, agora para fazer as conexões, vou vir aqui no lápis, em wire, né? E vou selecionar, vou clicar aqui nesse quadradinho. Aí para fazer a curva você clica de novo e clica novamente. Se eu der um desfazer, né, eu vou vir aqui, ó, vou tirar o scroll do mouse, né, a gente dá um zoom para posicionar aí os componentes de uma forma adequada aí de visualização. Eu vou dar um desfazer aqui. Você pode fazer isso aqui também, ó. Se você vier aqui, eu vou selecionar o lápis de novo, vou clicar, vou fazer a curva e vou ligar no último aqui, ó. Ele já faz a conexão de todo mundo ao mesmo tempo. Ele identifica, né, que você está ligando desse ponto até esse ponto. Como as linhas passaram pelos 2 resistores, eles já fizeram, ele já fez a ligação nos 3 resistores automaticamente. E por fim, eu fecho o circuito aqui. Eu vou deixar sem o terra, ele vai dar um erro. Esse simulador ele precisa da referência. Os simuladores não demandam a referência, não demandam um ponto de referência. O ground, o GND, o terra. O LTSpice ele não simula sem a referência, porque todas as medidas de tensão são em relação ao zero, a referência. Então ele precisa do terra. Então, basicamente, vou voltar aqui, posicionar, eu vou colocar um terra aqui, vou deixar sem a ligação. Ó, simplesmente colocar um terra aqui. Pronto, ó, tá montado. Se eu vier aqui nesse run, esse run aqui é o ícone de simulação, ó. Vou dar um run, ele vai abrir o comando de simulação. Aqui a gente tem o stop time, que é o tempo de parada da simulação. Vou colocar 1 segundo. E o start time. Então eu vou colocar 0. Então ele vai simular de 0 a 1 segundo. Como é corrente contínua, a gente vai ver só linha, né? A gente não vai ver forma de onda variável, aí, triangular, onda quadrada, dente de serra. A gente vai ver só linha reta, só função constante, porque o circuito é contínuo. Então, vou vir aqui, ó. E aí ele deu um erro aqui, ó. Tá vendo? Não pode definir... outra coisa. Faltou o R, né? Faltou o valor das resistências, que eu não coloquei da tensão. Aí, ó, ele está indicando de componente por componente. Então, ele deu os 3 erros dos 3 componentes. E ainda está falando aqui, ó, que o circuito não tem um caminho de condução para o terra.
Então, ele dá um log aqui de erro. Eu vou vir aqui, ó, eu posiciono o mouse em cima do elemento, clico com o botão direito e configuro, ó, vou colocar 30 volts. Vou vir aqui em R1 do mesmo jeito, clico com o botão direito, ele abre as propriedades do componente, eu vou colocar 1K. Esse software ele aceita usar letras para representar múltiplos e submúltiplos matemáticos, né? A notação de engenharia aqui, K, mega, giga, tera, peta, e submúltiplos, mili, micro, nano, pico, fento, ato, e aí vai. Então, eu vou usar o K, vou clicar aqui também, vou colocar tudo de 1K aqui para facilitar. Então, 3 resistores de 1K, pronto. E o terra, então o terra eu tenho que fazer a conexão. Eu vou vir aqui no lápis, ó, e fazer a conexão para cá. Pronto. Agora eu vou voltar aqui, deixa eu dar um zoom. Essa informação que fica na tela aqui, ó, trans 01, isso aqui é referente a configuração da simulação. Então ele coloca, isso aqui é uma diretiva, né, de simulação do software. Então isso aqui a gente não tem controle sobre isso, fica só aparecendo essa referência aqui de 0 a 1. Então eu vou voltar aqui, ó, dar um run. Agora sim, o que ele fez? Ele abriu uma tela gráfica que ele chama de draft e eu tenho o draft aqui, que seria o rascunho, né, aqui do circuito. Então eu compartilhei a tela aqui. Isso aqui foi feito de forma automática. Os intervalos, ó, de 0 a 1 segundo do gráfico. Só que aí ele não está mostrando nada, né? Vamos dar um zoom aqui. Aí, olha o tanto que é simples. Se eu colocar o mouse aqui, o cursor do mouse em cima do componente, ele vai mostrar aqui como se fosse um TC, né? Uma medição de corrente. Se eu colocar aqui na linha, ele vai mostrar uma probe, como se fosse uma ponta de prova de um voltímetro. Então eu posso medir tensão em qualquer ponto, ó, e eu posso medir corrente, a corrente que está circulando em cada um dos elementos, de forma individual. Veja, ó, vou clicar aqui, apareceu 10 mili. Olha, ele chamou de 1V1. Veja também que aqui embaixo, ó, aqui nessa barra de baixo, é tipo uma barra de status, né? Eu já tenho informação. Veja que ele está me dando lá, ó, IV1, ele está chamando que essa corrente da fonte V1, ela é basicamente 9.99999 miliamperes, 10 miliamperes, arredondando, né? E aí, então, se eu clico aqui, ele plota, né, essa forma de onda da corrente desse elemento. Então, tá vendo? 10 mil. Aqui ele está colocando ao contrário, porque veja, tá, a corrente está no sentido contrário da probe, né, dessa sonda de corrente de medição aqui. Ela estaria de cima para baixo, mas a corrente convencional ela vai do positivo para o negativo. Por isso que ele mostrou negativo. Então, menos 10 mil. Bom, 30 dividido por 3.000, né, 30 dividido por 3K vai me dar 10 miliamperes. Aí se eu vier aqui no resistor, ó, a mesma coisa. A corrente desse resistor é a corrente IR1, 10 mil. A corrente do R2 também 10 mil. É um circuito sério, a corrente é a mesma. E a corrente no R3 também 10 mil. Agora, atenção, ó, a tensão é sempre em relação ao terra, a referência, ao GND. Então, se eu clicar nesse ponto aqui, veja que a tensão desse ponto ele chamou de VN001. Então, é 30 volts. E a tensão nesse ponto? Bom, se eu tenho 30 volts, eu gerei uma queda de 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Foi proporcional, né? 30 dividido por 3, então eu tenho 10 volts em cada resistor. Os resistores têm resistências iguais, né? A queda de tensão vai ser proporcional ao valor da resistência. Então aqui, ó, eu terei 20. Veja que aqui embaixo, ó, na barra de status, já vai aparecer 20, olha lá, ó, já está aparecendo. VN002 vale 20. E aqui VN003 vale 10. Então se eu clicar aqui, ó, veja que eu tenho 20 volts. E se eu clicar aqui, eu tenho 10 volts.
e aqui na fonte, na entrada, eu tenho 30 volts. Então eu consigo medir tensão em diversos pontos e a corrente em cada elemento. Essa escala eu posso mudar ela também. Se eu vier e clicar com o botão direito, eu posso mexer nos limites, né? Bottom é o mínimo e o top é o máximo. E tick aqui seria o incremento. Aqui do mesmo jeito, ó, se eu clicar no eixo X, eu tenho também, ó, de 0 a 1 segundo com incremento de 100 em 100 milha. Eu posso alterar isso para que eu possa visualizar esse gráfico, essa forma de onda, esses valores de uma forma mais fácil. Bom, é isso, eu fico por aqui. Na sequência eu vou montar algo melhor, né? Mais recurso para poder mostrar para vocês. Então, bons estudos, um forte abraço, explorem a ferramenta, baixem lá no site da Analog Device, instalem na sua máquina e explorem a ferramenta, que com certeza é mais um recurso aí que vai auxiliar você nos seus estudos, nos seus projetos, no seu trabalho, né, no desenvolvimento aí de N circuitos. Um abraço, até a próxima.